Como é que vão, meus amigos? Tudo tranquilo, tudo na boa, tudo na paz? Hoje nós vamos conversar com a Lu Manfro. Ela é professora e policial, ou seja, algo assim bem comum, né? Não muito normal assim, né? Uma policial e professora. Mas ela tem histórias sensacionais, né? É educadora, é policial, tem um projeto feito que deu muito certo na gestão do governo anterior, do governo do estado anterior. E eu quero que vocês conheçam, então, a Lu Manfro, uma espécie assim de Kate Marrone, sabe? Aquela policial assim, tipo herói, assim. Então eu quero que vocês conheçam. O papo vai ser muito agradável, a história dela é muito bonita e o projeto também, o projeto que ela desenvolveu é sensacional, tá bom? Vamos assistir. Boa noite, Luciane. Boa noite, Tudo tudo bem? bem? Tudo bem, muito prazer, Jairo. Luciane, antes de mais nada, queria te agradecer o tempo que tu está dedicando aí para a gente poder conversar um pouco. Já de antemão, já vou te dizendo que tenho observado as lives que tu tem feito no teu, no teu canal, no teu perfis, né? Sim, E de rede social. E aí foi aí que veio o interesse e a vontade de mostrar para os meus amigos uh, esse teu trabalho e as peculiaridades das tuas atividades, né? Porque eu achei interessante, tu um dia falaste de magistério, e outro dia eu vi tu fazendo prova de tiro, e eu disse, ué, isso, uma policial professora, sensacional, né? obrigada. Isso seria excelente se todo professor fosse um policial também, né? Já pensou aí? Olha o negócio, a coisa ia Ia andar mudar ali, de figura. a coisa ia andar, todo mundo ia andar certinho, no passo certo. É verdade, eu acho que muda bastante. Então, eu queria te dar os parabéns aí, porque as duas atividades são duas atividades que precisam ter coragem, né? Com Hoje, certeza. hoje em dia, principalmente, as duas atividades têm que ter coragem. E também tem que ter muita dedicação, né? Ser Sim, professor no Brasil é praticamente um ato de heroísmo. com Ser, poli certeza. ser policial, mais ainda. É uma loucura que me deu, né? Quer ser as duas coisas, que é isso? Eu queria te dar os parabéns. Ah, E também, obrigada. também fiquei sabendo de uma outra situação muito bonita da tua parte. Tu desenvolveu um projeto na gestão do governo anterior Sim, que foi para todo o estado do Rio Grande do Sul, né? isso. Que é o projeto CIPAV-RS. Então, eu gostaria que tu começasse falando, em primeiro lugar, que é o nosso objetivo do nosso programa aqui, falando da tua carreira, né? Claro. Do início de tudo, não sei o que tu foi primeiro, se foi professor, se foi policial, e aí tu conta a tua história para nós, depois tu conta para nós sobre esse teu projeto. Pode deixar que eu conto sim. Bom, então, em primeiro lugar, eu que agradeço o convite, né? Me sinto honrada em poder contribuir para o teu canal, explicar um pouquinho para as pessoas que buscam, né, alguma orientação ou então uma referência, em busca de profissões que são tradicionais, mas estão um pouco desmerecidas, digamos assim, né? As É, duas. Então, claro. a gente tenta mostrar que não é bem assim, né? São funções extremamente importantes dentro da administração pública e qualquer pessoa pode é, atuar, né? Basta querer. Então, eu gostaria de primeiro falar como é que começou tudo. Eu sou professora de educação física, né? Eu sou formada em educação física e atuei durante quase 10 anos em academia, na área esportiva mesmo, né? De treinamento, me especializei em treinamento esportivo, metodologia de treinamento, eu gostava muito disso. Só que o professor de educação física, ele tinha, assim, muitos altos e baixos no mundo fitness, né? Trabalhando em academia, eu pensei, eu vou fazer concurso para ter uma estabilidade, que é o que a gente pensava antigamente, hoje em dia não vai mais ter estabilidade, mas era o que a gente buscava. E aí, primeiro, fiz o concurso para professor em vários municípios e para o estado também, mas eu sempre tive vontade de ser policial, né? Sempre tive. E eu acho que, concomitantemente, comecei a fazer um concurso atrás do outro e a polícia, que era o meu foco, também fiz na mesma época. Quando veio a aprovação no concurso da polícia, eu fui aprovada,
no momento daquele exame que a gente faz lá na Secretaria Departamento Médico do Estado, foi bem estranho, assim, eu estava esperando para fazer a avaliação médica para ingressar na academia de polícia e peguei um jornal para ler enquanto eu esperava e vi a minha nomeação de professora no Estado ali. E tomei um susto, né? Mas como assim? Na hora que eu estava fazendo uma avaliação, né? Olha só que situação bem inusitada. E aí, a partir disso, eu comecei a questionar se eu podia assumir os dois. Eu queria ser professora, mas eu queria ser policial e eu quero ser os dois. E já fiquei bem doida, né? Quero tudo. E vi que era possível, porque existia uma brecha na lei do policial, né? Que é a 7366, uma lei só da polícia, que era possível ser policial e combinar uma atuação dentro do magistério. Então, era justamente o que eu precisava. Aí eu assumi os dois. Mas ali eu vi que foi uma grande loucura, né? Um desafio, assim, absurdo. Eu fiquei por 15 anos trabalhando durante o dia na polícia, de noite na escola, às vezes, né, trabalhando em plantão, fim de semana, porque a polícia não tem horário, e assim, tentando me revezar entre as duas profissões. Aí, o que eu descobri? Que muito distintas as duas, né? Cada uma numa ponta tinha uma função, numa tu reprime, na outra tu educa. Como é que eu faço para fazer com que as duas se conversem e eu não pire, né? Porque é muito diferente tu repreender e educar. Chega uma hora que, dentro da sala de aula, no caso, como professora de educação física, que eu percebia que, por exemplo, como é que eu vou manter uma postura de professora podendo ter aquela austeridade de policial, né? Mas não usando isso, porque eu não posso, eu sou professora. Então, naquele momento, eu comecei a encontrar um conflito. E para buscar esse equilíbrio, eu descobri o trabalho preventivo. Então, eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a discutir com os jovens a questão da criminalidade, da violência, e eu cobrava deles que eu não queria encontrar eles lá no meu outro emprego, né? Que eu queria conviver com eles como professora e não como policial, porque aconteceram casos de a gente cumprir mandado de busca numa casa e eu encontrar aluno meu que estava envolvido com tráfico, a família, e eu precisava resgatar esses jovens. E eu fiquei muito preocupada com isso e comecei a trabalhar já desde muito antes desse projeto que eu já vou falar, da CIPAV, eu comecei a trabalhar com a prevenção, conversando, dando palestra nos poucos tempos livres que eu tinha, às vezes aquele turno que o professor tem livre para organizar seu material, eu usava para dar palestra em outras turmas, para falar com aqueles jovens sobre a questão da violência, da criminalidade, e usar exemplos assim impactantes até, né, do que é uma vida sem liberdade, que isso é preocupante, né, para um jovem. Eles não têm muita noção. E quando eles sabem da existência do ECA, tu como professor deve saber, eles pensam que o ECA veio para protegê-los exclusivamente, né? E o ECA tem muitas obrigações que o jovem não tem noção. E eu comecei a ser uma precursora de falar sobre o ECA, que a partir dos 14 anos, né, a partir dos 12, na verdade, eles respondem criminalmente pelos seus atos, não é os pais, e eles achavam que era o não dar nada, né? A história do não dar nada, eles falavam toda hora. E eu disse, dá muita coisa. Tu vai macular o teu nome, tu vai sujar a tua possibilidade de fazer um concurso público, tem muita coisa que vai acontecer na tua vida que depois tu vai te arrepender. Então, me ouçam agora, enquanto vocês têm tempo. Então, eu comecei a conseguir resgatar muito jovem nessa época. A partir desse meu conhecimento como professor e como policial, chamou a atenção do então secretário de Educação em 2015, que era o Carlos Eduardo Vieira da Cunha. Ele assumiu como secretário de Educação e me conheceu e se impressionou pelo fato de eu ser as duas coisas, professora e policial. Existia uma lei no Estado, que era de autoria da, então, deputada na época, Maria Helena Sartori, a nossa ex-primeira-dama do Estado, que eram essas comissões que preveniam a violência na escola, através de uma experiência muito exitosa dela em Caxias do Sul, que já funcionavam essas comissões e davam resultado. E esse secretário de Educação na época, Vieira da Cunha, ele pensou assim, eu acho que tu é a pessoa certa para fazer acontecer isso no estado inteiro. E eu disse, ele disse, sim, eu acho que tu tem esse perfil, e eu aceitei o desafio. Só que era um desafio enorme, né, Jairo, porque um projeto que funcionava num município, né, com bem menos escolas, com uma realidade diferente, onde todo mundo basicamente se conhece, tu tem um acesso mais facilitado a formar parcerias dentro do município, nas secretarias, tudo reduzido, né, um tamanho menor, mas dentro do estado, o universo que me entregaram eram 2.500 escolas em todo o Rio Grande do Sul, 30 coordenadorias de educação,
e eu precisava fazer esse programa chegar nessas escolas sem ser obrigatório, de adesão voluntária, ou seja, convencendo, né, através de argumentos que o quanto importante era se criar uma comissão na sua escola e convencer o outro diretor na sua escola e eles se reunirem e conversarem sobre violência e começar a mapear a violência. A partir daí eu comecei esse convencimento. Para minha grande surpresa, que eu vi que eu tinha uma facilidade de convencer as pessoas conversando, foi me dada uma meta, né? Porque era um programa de governo, que estava sendo instalado um programa de governo, que eu deveria ter 100 comissões no final do ano de 2015. E eu assumi a coordenação desse programa em abril de 2015, então, em maio. E em dezembro eu tinha que ter 100 comissões. E eu consegui chegar em dezembro de 2015 com 1.000 comissões. Né, 1.000 escolas já, e aí eu vi que eu era boa no negócio, né, eu disse, eu estou conseguindo convencer, mas não boa em querer dizer assim, vender um produto, né, até era, mas de mostrar para as pessoas a importância desse trabalho e já trazendo alguns resultados que algumas escolas já estavam apresentando, então eram cases de sucesso, né, uma escola com sucesso, com uma representação já era suficiente para dar exemplo para mais 100, para mais 200, e isso foi indo. E foi crescendo e eu percebi a necessidade de criar outras coisas dentro do programa. Aí, primeiro, eu criei as cartilhas, né? Vou te mostrar aqui uma delas, ó. Essa é uma cartilha que foi feita para as crianças, e eu não vou folhear ela aqui, mas eu digo que tem no site da CIPAV, né? Em PDF, para ser baixado, é um material sensacional, porque ele tem joguinhos, ele fala sobre violência numa linguagem para criança, né? E tem a cartilha do adolescente, que fala sobre violência numa linguagem para adolescente, que fala de rede social, cyberbullying, drogadição. Então, são temas que não estão na cartilha da criança, que tem conteúdo para o adolescente. E fiz daí também, elaborei uma cartilha completa para o professor, onde todos os conteúdos para as crianças pequenas e para os adolescentes estão nessa cartilha, que é uma cartilha muito bem ilustrada, que tem referência de legislação, tem referência do site dos parceiros, que depois eu vou te falar das parcerias. Então, é um conteúdo bem bacana. As cartilhas já foram um tremendo sucesso. Por quê? Porque as escolas tinham da onde buscar informação para trabalhar os conteúdos nas escolas. Pronto. Mas eu achei isso pouco. Eu disse, os professores, né, já estão sobrecarregados, é demanda de matéria, de prova, elaboração de aula, eu não posso passar essa responsabilidade para o professor, né? Ele precisa do conteúdo dele, ele não pode estar absorvendo outro conteúdo para passar para o aluno. Como eu vou fazer isso, então? Aí veio a ideia de formar parcerias, né? Então, vamos abrir a escola para as parcerias, isso já dá uma sociabilidade para a escola bem maior, receber, por exemplo, parceiros voluntários, os escoteiros, o pessoal da Escola da Vida, ONGs como a Fundação Milton Campos, que fala sobre álcool na adolescência. Então, eu comecei a descobrir esse universo de ONGs maravilhosas que não tinham um terreno fértil para desenvolver seus projetos, e a escola é a melhor, né? É onde tu planta uma semente que tem resultado. E comecei a convidar esse pessoal. Primeiro, eu conhecia eles, eu conhecia o trabalho deles, né? Eu fazia aquela avaliação para ver se era um conteúdo pertinente para se trabalhar na escola, nada que fosse agressivo, que tivesse uma linguagem que pudesse chocar alguém, né? Ou acabar causando algum problema. E esses parceiros começaram a ser um tremendo sucesso, a escola ficou mais animada, tinha gente que levava os seus projetos em forma de teatro, de música, o pessoal do ProERD, que tu deve conhecer, né, passou a interagir mais, a entrar mais nas escolas, falando a questão das escolhas, não falando em droga especificamente, mas as escolhas que a vida dá. Aí veio a questão da Polícia Civil, se interessou em trabalhar projetos preventivos nas escolas e veio com o Papo de Responsa, que é o policial civil, vestido com essa roupa de policial, falando daquilo que eu falava há muitos anos atrás, do não dá nada, mas dá tudo, né? Então, eles trouxeram a roupagem de um trabalho de formiguinha que eu fazia sozinha, transformaram num grande projeto que é da Polícia Civil hoje, que é o Papo de Responsa. Né, eu já fazia isso antigamente, mas agora ele ganhou uma roupagem nova. E também o Mediar Vai Escola, que é a galera do bem, que eu sou muito fã desse trabalho,
que o policial vai lá e forma o aluno em mediação. Ele passa a ser o mediador dos conflitos dentro da sala de aula em questão de pares, né? Por quê? Porque ao invés de vir um professor, o orientador educacional, o diretor para mediar um conflito, eles mediam entre eles, né? Com aquela igualdade de idade, de propósitos, de ideias. Então, isso trouxe um ambiente pacificador para as escolas que adotaram esse programa também. Tudo parceria, adesão voluntária, né? A escola escolhia ter esse diferencial ou não. E aí eu comecei a ver, tá vindo resultado, como é que eu vou mostrar que esses resultados estão chegando? Vou criar um sistema de monitoramento. Aí eu criei um site junto com a Procergs, que é o site onde vocês podem acessar as cartilhas, que é o www.cipave.rs.gov.br. Aí eu criei o site, eu achei importante, e dentro do site eu comecei a alimentar. Coloquei as cartilhas, coloquei conteúdos para debate, temas importantes sobre a questão da automutilação, que é muito comum nas escolas, né? Os jovens que faziam aqueles cortes ali para expressar algum tipo de violência que eles estavam sofrendo, psicológica. Aí eu trouxe diversos assuntos para debate. Quando surgiram esses desafios suicidas na internet ali, o Baleia Azul, né? Tu deve lembrar. Então, eu comecei a criar alertas dentro do site, que era para ficar de olho nos jovens que ficavam muito tempo no quarto, muito tempo no celular, nas redes sociais, para ver o que eles, para os pais monitorarem, os professores, para as pessoas ficarem mais atentas, né? Busquei um curso de formação para os professores em saúde mental, para que eles tivessem condições de identificar um aluno que estava em estado depressivo, né? Sinais, assim, de mudança de humor, isolamento, baixo rendimento. Então, que os professores já sabiam que aquele aluno estava passando por alguma situação de violência psicológica em casa, ele já passava por um encaminhamento dentro da rede, né? Os CRAS, os CAPs, os professores tinham condições, né, de fazer uma identificação um pouco mais apurada sobre isso. Então, isso foi muito importante também. E aí, depois desse site, eu criei o sistema de monitoramento online. Ali, eu comecei a acompanhar os índices de violência, que até então a gente não tinha noção. Foi assustador, sabe, Jairo? No primeiro semestre que a gente mapeou as violências, nós tivemos 55 mil casos de violência nas escolas do estado. E nem todas haviam respondido um monitoramento ainda. Foi cerca de 1.500 escolas que responderam, das 2.500. Mais de 55 mil casos de violência. E eu mostrei isso para eles como o próprio horror que aquilo gerava, né? E eu disse, vocês precisam fazer uma autoanálise agora de todas essas violências que estão acontecendo ali. Tinha escolas que eu coloquei uma pergunta assim, agressão verbal contra professores, agressão física contra professores, agressão física contra alunos. E aparecia um índice altíssimo, eu disse assim, meu Deus, vocês estão se matando dentro da escola, quebrando pau. Meu Deus, isso aí não é mais uma escola, é um território, uma zona de ninguém, né? Um território violentíssimo. O que nós vamos fazer? Aí eu comecei a passar o problema para eles de volta. Gente, vocês precisam autogerir essa violência. Como vocês vão resolver isso? Não sou eu. Eu não vou ir lá e botar a carteira assim, eu sou o xerife. Eu sou policial, sou xerife, eu vim aqui acabar com isso. Não, não esperem isso de mim e nem de um representante da comissão que foi formada na escola, e sim a comunidade toda. Por quê? Porque a comissão é formada por quem? É igual ao CPM, pais, alunos, professores, direção de escola e funcionário. É quase igual ao formato do CPM, né? E, então, vocês têm que entender de que maneira vocês vão resolver cada uma dessas violências, mesmo porque é muito diferente uma violência de uma região para outra. Na época, eu percebi, por exemplo, que a região de Gravataí, Cachoeirinha, Viamão, tinha muito mais casos de acidente de trânsito no entorno da escola, atropelamento, uma violência de trânsito que não tinha em outras regiões. E na região de Uruguaiana, Livramento, muita agressão física entre os alunos, eles se pegavam no pau mesmo. E até o promotor, na época, falou, isso aqui é a cara de Uruguaiana, porque diz que na fronteira todo mundo resolve a coisa no laço e que isso aí era... Tu tá rindo, mas é assim. E quando ele me falava isso, eu disse, meu Deus... Então, a coisa já estava até meio banalizada, assim. Então, eu comecei a chamar as pessoas para que eles atuassem em cima de cada uma das violências. Mas não só cobrando deles, eu já trazia soluções. Por exemplo, se aqui a região de vocês, a questão é trânsito, nós vamos fazer uma parceria com o Detran, nós vamos fazer uma parceria com os CFCs e vamos trabalhar a educação no trânsito, vamos chamar a brigada, azulzinho, se tiver na cidade, vamos trabalhar.
educação no trânsito, né, para melhorar isso, tá? Já dei uma solução para eles e entreguei o contato das parcerias para que eles se organizassem, né? E lá na fronteira, como tinha muita agressão física, a gente precisava da justiça restaurativa, que começou a entrar na escola através do Ministério Público, o Judiciário veio trazendo essa novidade, veio dos Estados Unidos, através da Kay Pranes, ela trouxe a justiça restaurativa para o Brasil, e os promotores e os juízes começaram a aprender isso e a repassar esse conhecimento para os professores, através dos círculos, né, de justiça restaurativa. Até já aproveito para te avisar que eu vou fazer uma live quinta-feira com o Dr. Elcio Resmini, que é um dos precursores da justiça restaurativa aqui no estado, falando da importância da justiça restaurativa na educação. Então, a gente vai falar mais um pouco sobre essa peculiaridade de um trabalho preventivo importante que tem na escola. Então, a partir disso, eu comecei a acompanhar esses resultados de violência todo semestre, né? Na verdade, eu até todo mês dava uma olhada, mas eu divulgava para a imprensa e para as escolas todo semestre. E aí, já no primeiro semestre, depois de desenvolver alguns trabalhos, caiu de 55 mil para 47, mais ou menos, o número de violências dentro das mesmas escolas que já tinham respondido. E eu disse, tá funcionando, mas a gente precisa de muito mais. Aí comecei a motivar, olha, tá dando resultado, foi pouquinho aqui, mas já é alguma coisa, vamos lá. E o pessoal começou a se engajar. Resultado, né? No final dos 4 anos, né, de projeto desenvolvido, depois das cartilhas, do site, do sistema de monitoramento, eu já mais por final, né, ali em 2017, eu resolvi criar 2 aplicativos de celular também, que são jogos para interagir com as crianças entre 8 e 13, 14 anos, que é uma cidade virtual chamada Bunnyville, né? Eu até tenho um pedacinho aqui, ó, Opa, a luz está batendo, né? Não aparece. Os moradores estão preocupados com problemas e mistérios que começaram. Tá conseguindo ver? Na última semana, vários e-mails maldosos foram enviados para uma professora. No mês passado, 4 pequenos acidentes envolvendo estudantes aconteceram nas ruas. Deixa eu tirar aqui. Então, isso aí tem na loja da Google, no Google Play, né? Eu criei um aplicativo de celular onde uma cidade virtual, quem me ajudou a criar esse aplicativo foi minha filha, na época ela tinha 10 anos. A ideia era criar uma cidade virtual onde, para te ser um bom cidadão, tu tem que praticar ações de prevenção. Então, o córrego transbordou na cidade, está muito iluminado, tu enxerga? Não, consigo enxergar. Uhum. Então, são 2 jogos, eu vou falar um pouquinho rapidamente dos 2. Aí, esse Bunnyville, Bunny significa boas ações na escola. Bunny. Ville, né? A cidade das boas ações na escola. Então, tudo que tu aprende de bom na escola, tu vai levar para aquela comunidade. Aí tu vai aprender a cuidar do cachorrinho. Tinha um cachorrinho que tu tinha que dar comida, dar água, limpar a casinha dele. O córrego transbordou por conta do lixo que era jogado na rua, então ele tinha que saber que o lixo tinha que ir para o lixo para a água voltar para o lugar. Ele precisava fazer essas boas ações para poder mudar de nível, para poder conhecer como é que é o trabalho de um policial, como é que é o trabalho do professor, do enfermeiro. Então, ele ia desbloqueando ambientes dentro do jogo e conhecendo as profissões e sabendo sempre que ele precisa do trabalho preventivo para que a cidade funcionasse. Então, foi sensacional esse jogo, né? Nós fizemos competições dentro das escolas para ver quem é que tinha mais ponto, que era para estimular eles a debaterem, né? Falava sobre o bullying, falava sobre a agressão contra o professor, né? Do aluno não ter aquele comportamento coerente com o professor, a necessidade do respeito, né? Então, tudo isso era ensinado dentro do jogo. E isso também nos trouxe um resultado muito positivo no mapeamento, porque a partir das crianças poderem falar sobre violência e prevenção numa linguagem que elas conhecem, né? Um aplicativo de celular, um jogo, trouxe uma diversão para eles. E o outro jogo, que são as aventuras da Cipave, ele já é um jogo assim bem para os pequeninhos mesmo, que é a Centopeia. A Centopeia era o mascote do programa, porque a ideia da Centopeia é que ela precisa de várias pernas para chegar a um objetivo. Então, a Centopeia era o mascote.
Então, as aventuras da Centopeia, que eram as aventuras da Cipave, ela passava por vários ambientes, assim, bem aquele joguinho de videogame mesmo, que ela caía, descia, mas dentro de cada um dos bloquinhos aparecia o nome de uma violência, o bullying. Você sabe o que é bullying? Aí ele tinha que responder um quiz rapidinho para poder ir para outra fase do jogo. A gente também trouxe bastante jovem para o nosso lado através desse joguinho, com esse quiz. Por mais que ele não estivesse prestando atenção e que ele quisesse passar de fase, aquilo ficava, né, na cabeça dele, que ele precisava responder certo para desbloquear o nível e tal. Então foi bem bacana, a gente trouxe muita gente para o nosso lado. Aqui eu já vou deixar um protesto. Depois que terminou o governo e trocou e entrou o Eduardo Leite, eles acabaram com tudo, eles pararam de pagar a hospedagem do jogo na Google, então tu não consegue baixar mais, né? Eles pararam de fazer o sistema de mapeamento porque disseram que aquilo era fictício, não funcionava, ou seja, que era para eles não mapearem mais as violências, eles pararam de fazer e criaram agora um novo, no meio da pandemia, onde nenhuma escola está funcionando e nenhuma escola pode mapear nada. Então, eles fizeram de tudo para eliminar o programa, porque o programa era de um outro governo. E isso não pode existir em governo nenhum, seja esquerda, direita, centro, não importa qual é o governo, é um benefício para a comunidade escolar. Como é que tu vai derrubar porque ele foi feito num outro governo? Ele não pertence àquele governo, ele pertence à escola. Então, eu fiquei tão furiosa com aquilo, mas, enfim, decidi dar continuidade às minhas ideias de uma maneira amadora ou isolada, digamos assim, empresarial, não sei de que forma, mas sem atuar no governo. Ah, sim, nós temos comentários dos jogos ali na loja, bem bacana, né? Tem um que colocou assim, ó: adorei, parabéns aos criadores desse jogo, muito legal. O meu avatar ficou deslumbrante, bom para mim sim, mas o jogo é fantástico. Isso eram crianças que entravam ali para avaliar o jogo e nós perdemos tudo isso porque esse governo novo achou que não interessava mais, entendeu? Falar sobre violência em escola. Pois então, aí deixa eu só fazer um intervalinho que a gente fazer uma pergunta que parece que tem uma dicotomia aí, né? Porque é justamente, olha só, um trabalho desenvolvido por ti, uma policial civil, né? Sim, que é servidora do Estado. Aí troca o governo, e o vice-governador é policial civil. Dicotomia daquelas, nem me fala. Policial civil que não se interessou pelo meu trabalho, não se interessou, não deu importância. Fico muito chateado. Eu conheço ele pessoalmente, porque ele é da... Eu sou porto-alegrense, mas eu fui criado em Esteio, na mesma cidade dele. E nós crescemos juntos, praticamente, lá, né? Tivemos uma convivência superficial, assim. Então, eu conheço o Ranolfo como pessoa, né? E conheci o Ranolfo como chefe da polícia, na época que ele foi chefe da polícia, porque como eu trabalhei na RBS TV, ele ia muito da entrevista lá. Sim. E a gente encontrava. E ele sempre me passou uma ideia de ser uma pessoa que muito aberta, assim, muito preocupado com a... Para mim ele também me passou essa impressão. Mas sabe o que aconteceu? Ele precisou acomodar, isso aí é a velha política, ele precisou acomodar o pessoal do partido dele lá na minha função. Então eles colocaram uma pessoa que não tinha a menor ideia do que ela estava fazendo, mas ela estava no comando de um programa importante do Estado. E o que aconteceu? Não deu certo e ela foi embora. Agora botaram outra pessoa de confiança do partido deles, que eu espero que dê certo. Eu não torço para que o avião afunde, entendeu? Eu espero que quando as escolas voltarem, que essa pessoa pelo menos dê um direcionamento bacana para um trabalho tão bem construído, e não é porque fui eu que fiz, foi porque nós conseguimos construir todos juntos, todas as coordenadorias de educação. Eu tinha uma representante em cada coordenadoria de educação, em cada cidade do estado, que trabalhava alinhada comigo, então eu não fiz isso sozinha. Elas acreditaram na minha proposta e trabalharam pra caramba para construir esse programa, sabe? Então, a distopia realmente existe. Enquanto tu contava toda a história de como foi construído tudo isso aí, eu me veio à cabeça, assim, tu teve que primeiro convencer as pessoas, né, da área da educação. Quer dizer, houve uma adesão, vamos dizer assim, que eu acho que 100%, quase 100%. Sim, terminou com 100%. Ou seja, é uma grande vitória, né? E vou te falar, enquanto falava, eu ficava lembrando da época que eu cheguei a atuar como professor
durante um pouco tempo da minha vida, e eu tive que lidar com situações de alunos que tinham propensão à violência em Sim, 2 turnos, tá? Eu tinha na mesma escola do estado, eu dava aula de manhã, eu tinha um tipo de aluno, e eu dava aula à noite, que eu tinha outro tipo de aluno, que é aquele cara adulto que trabalha, sim. Já mas dei aula para o EJA também. não pensa que não tinha violência no adulto. Sim, Eu fui sim. eu tenho uma história muito engraçada. Eu fui substituir um professor que ele tinha apanhado dos alunos. Sim, sim. Infelizmente, isso também aparecia no nosso mapeamento. E era do turno da noite, era dos adultos. E Sim, aí, quando eu fui chegar na sala de aula para conhecer os tais alunos que tinham agredido o professor, eu vi que a porta estava aberta. Aí, quando eu passei pela porta, não tinha porta. Eles tinham quebrado a porta da sala de aula. meu Deus. É. Então, ali eu tive que fazer um trabalho psicológico ali de convencimento de que eu estava no mesmo barco que eles, para Sim, eles entender que não precisavam brigar comigo para a gente desenvolver uma tarefa. Estavam eu os dois, acredito. nós todos no mesmo barco. Ali estavam eles ali estudando porque precisavam e eu estava ali para fornecer o conhecimento que eu tinha para fornecer. Então foi um trabalhinho, deu um pouco de trabalho ali, sabe? Um trabalho de conquista. Eu acredito, eu acredito. É sim, é conquista. Falaste a palavra correta, é conquista. Eu tive que conquistar eles mesmo eu tendo 1,67 m de altura. Tu imagina, eu pequenininho, e aqueles brutamontes lá, e aí a turma eu tive que fazer, e eu tô falando, sabe de que ano que eu tô falando isso? Eu tô falando isso de 1995. Nossa, já era assim, imagina agora. Já era violento o negócio, Sim, já sim. naquela época. Então eu fico imaginando se em 4 anos tu desenvolveu tudo isso, né? E infelizmente se perdido agora aí, né? E Eu eu fico, até nem te falei, Jairo, que em 4 anos o resultado final foi 65% a menos de violência nas escolas com o sistema de monitoramento, 65%. Então, foi um programa que deu muito certo, teve um resultado fantástico. tem que ter dado certo, porque eu sei de uma realidade, tá? Que ninguém gosta de falar muito, ninguém gosta de assumir, porque eu sei que é um assunto que principalmente quem está na gestão pública não gosta de falar, que o maior shopping do traficante é a escola. O shopping do traficante é a escola, o lugar preferido do traficante é a escola. É lá que ele vai cooptar 2 tipos de entes que vão trabalhar para ele. É o cara que vai ser o vendedor da droga e o consumidor. Exatamente, exatamente. E eu sei porque, como eu já te falei, né? Eu tenho um histórico na área do magistério, tanto na minha formação, como ter casado com uma professora. Eu tenho a minha bebezinha, que tem 2 anos e 4 meses, a mãe dela é professora do estado. Eu tive uma outra namorada que era professora do município. Então, eu vivenciei com elas, pessoalmente, Sim, essa problemas realidade. gravíssimos dos professores terem medo de ter que repreender alguém porque Sim, poderiam sofrer represálias de quem estava comandando o tráfico na região ali, né? sim, Então, chegou ao ponto de saber, eu sei disso, que existem escolas onde é o tráfico que manda, né? É o tráfico que manda, então, se é o tráfico que manda, os professores têm que obedecer. exato. Então, quando tu me conta esse teu projeto aí todo, enquanto tu contava, eu ficava, a minha esperança começou poxa vida, então o negócio tem solução. Tem, e eu vou te dar um exemplo dessa situação de tráfico, tu pensa assim, mas esse tipo de situação não tem como resolver, tem. Eu tenho um exemplo prático em Porto Alegre, a escola Érico Veríssimo, que fica no Jardim Carvalho. Sim. A escola foi tomada pelo tráfico, entendeu? Tinha o pessoal do tráfico com metralhadora na frente da escola escolhendo quem podia entrar e quem não podia. Porque se era filho de algum desafeto deles, já nem para a escola entrava. E aí a diretora me chamou e disse, eu quero saber como é que a CIPAV pode resolver isso. Daí nós fizemos reuniões e disse assim, vamos ouvir a comunidade. Aí o que aconteceu? A comunidade viu que precisava conversar, se unir, se integrar, mas também precisava da mão pesada do Estado.
Aí a gente fez uma parceria com a Brigada Militar, eles colocaram uma estação móvel da Brigada Militar na escola. A gente levou um eletricista para colocar uma tomada especial para eles ligarem o sistema deles, desse veículo na escola. Ficou durante 10 dias essa unidade móvel da Brigada na frente da escola, permitindo a entrada de todo mundo, enquanto a Polícia Civil, nós nos integramos, né? A Polícia Civil preparou uma mega operação com 40 viaturas e mais de, sei lá, uns 150, 200 policiais. Subimos a todas aquelas vilas, fechamos, cumprimos 18 mandados de busca, recolhemos armas, recolhemos foragidos da justiça, droga, fizemos uma limpa lá. E depois, quando a gente viu que todo mundo podia voltar a entrar na escola, se afastou todo mundo para a comunidade não ficar ameaçada, né? E nós começamos a conversar com os líderes, entendeu? O pessoal da comunidade mesmo, inclusive, sabendo que tinha algum deles que eram envolvidos com o tráfico, nós chamamos para a escola como pais de alunos, porque eles tinham alunos lá, pedindo a necessidade de se manter a escola como um território neutro e que tivesse paz ali, para que na rua, no acesso da escola, todo mundo pudesse, porque a escola é um lugar onde todo mundo entra. Eles já entraram, os filhos dele, os pais, os irmãos, então nós pedimos essa pacificação. Nunca mais teve problema. O tráfico deve continuar lá até hoje, entendeu? Não tenho mais muita notícia. Mas a escola ficou em paz de novo, voltou a ser um território neutro. E é isso que busca. A comissão não vai resolver o problema do tráfico, mas a gente vai atuar, a mão pesada do Estado vai atuar de uma forma necessária, se for preciso, através das parcerias, do diálogo, e depois volta a paz, ou seja, a gente trouxe a paz para a escola de novo. A comunidade pode não estar totalmente em paz, mas a escola voltou para suas atividades, os professores já não estavam mais com tanto medo, já se sentiam mais seguros de ir para a escola, tinha muito professor que estava em licença médica, que estava com medo de ir para a escola, então a gente começou a reconstruir esse ambiente, e isso tudo é feito através do diálogo e das parcerias. Não sei mais como é que funciona hoje em dia, mas a gente conseguia fazer isso, né? Ah, perfeito. Olha, eu vou te falar, tu me deste uma grande notícia, porque esse trabalho que tu desenvolveu aí, e mais esse fato que tu contou agora aí, dá para dar uma luz para a gente que existe solução. Porque se eu olhar, tá? Se eu não tivesse essa oportunidade, agora nós todos vamos ter a oportunidade de conhecer o teu trabalho aí. Sim. Se a gente não tivesse a oportunidade de conhecer o teu trabalho, o que eu tenho da minha realidade, do que eu enxergo hoje, é que não tem solução. Eu estava até ironizando esses dias aí com um amigo meu. Se a gente for pegar a quantidade de bairros que tem em Porto Alegre, em cada bairro, pelo menos umas 4 ou 5 ou 6 bocas de fumo tem. Sim, sim. O tráfico, ele, assim, ó, alguém vai me dizer aí, alguém vai pensar assim, o cara está exagerando, mas eu vou afirmar, o tráfico tomou conta. Sim. Né? Ele está em todas as instâncias. Então, é bem importante tu falar em Porto Alegre, porque Porto Alegre, dentro das regiões que eu trabalhei, a CIPAV, é a primeira coordenadoria de educação, sabe, né? Uhum. Foi o lugar onde eu tive menos resultado de redução de violência, porque as escolas não queriam trabalhar a questão da violência, muita resistência por parte das direções da escola, é uma resistência tipo assim, ó, eu não vou mexer no que eu tô levando mais ou menos com a barriga, se eu mexer eu vou chamar atenção, então muito medo, muita falta de iniciativa, então eu faço uma ligação entre vários aspectos que fez com que Porto Alegre fosse um dos piores resultados na redução dos índices de violência na época do meu trabalho. Então, a ideia de eu, isoladamente, como Luciane, não mais participando de um programa de governo, voltar a trazer a importância do trabalho preventivo é que me motivou a desenvolver projetos meus e a querer concorrer como vereadora, já que sou pré-vereadora, para conscientizar novamente essa comunidade, principalmente onde eu moro, Porto Alegre, onde eu vi que o resultado não foi o que eu gostaria. Então, ficou aquela falta, sabe? Por que eu não consegui alcançar Porto Alegre? Eu ainda tenho muito para fazer. E ali é que eu quero alcançar, exatamente, os bairros de Porto Alegre. Olha, Porto Alegre, eu consigo fazer um raio-x de Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade... aparentemente, parece que Porto Alegre está diferente do Rio de Janeiro, e não está. Não tá. Nós estamos muito... E a quantidade da população, né? A população é menor, mas a violência é tão qual, às vezes até pior.
Isso, guardadas as proporções de população, mas se a gente for proporcionalizar, nós estamos praticamente iguais ao Rio de Janeiro. A gente tem, assim, ó, obviamente que eu não posso abrir minha boca aqui e sair falando o que eu sei e como eu sei, né? Sim, Porque se eu abrir minha boca e falar muito aqui, eu amanheço no outro dia lá cheio de formiga na boca. Mas, por exemplo, eu sei de locais aqui em Porto Alegre, você deve saber que tem locais aqui em Porto Alegre que tem armamento para derrubar helicóptero, né? sim, sim. O negócio aqui é grandiosíssimo. Então, esse teu trabalho aí de preventivo, ele é fundamental, né? Ele é fundamental. Só que é o seguinte, é que nem eu conversei com outra, eu tenho uma vereadora que eu gosto muito dela, que é a Cláudia Araújo, que ela faz um trabalho muito bonito, mas em outra área. Há muitos anos ela faz um trabalho, né? Muito antes de ser vereadora, também ela faz um trabalho muito bonito. E a gente comenta assim, ó, do quanto é difícil resolver essas questões. E o teu propósito é mais difícil ainda. Porque isso aí é um trabalho que tu vai ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplinho. Que eu convivi, eu vi de perto, eu tenho testemunha da mãe da minha filha comentando assim, eu cheguei agora da escola, né? E ela pediu transferência da escola para ficar mais perto de casa. Isso há 2 anos atrás, ela tinha pedido transferência. Daí ela foi trabalhar numa escola perto da casa dela e que essa escola é perto de uma boca de fumo. Daí ela chegou lá e um gurizinho disse assim, professora, o senhor é muito bonita, professora. O meu irmão quer te conhecer. Aí ela disse assim, é mesmo, quer me conhecer? E ele estuda, ele faz alguma coisa assim? Não, ele é sentinela, né? É sentinela. E ele tem dinheiro, professor. Ele tem dinheiro, ele tem... Aí eles... A comunidade, aquela comunidade que vive sob domínio do tráfico, sim, ela idolatra o traficante, porque o traficante tem dinheiro, tem poder. Sim, tem dinheiro, poder aquisitivo, Então, aí, quando vai para a cabecinha do aluno, ele fica pensando assim, eu tô aqui na escola ralando, né? Eu, às vezes, não tenho dinheiro, não tenho comida na minha casa, só tem na escola. Quando é que a minha vida vai melhorar? Daí ele olha para o lado e vê aquele cara lá ostentando carro, dinheiro, correntão, baile funk, não sei o quê, esses negócios tudo aí que, né? Então o teu trabalho de fazer um trabalho de prevenção para evitar que se chegue a esse nível aí é muito doloroso, porque não é só dentro da escola que tem que fazer esse trabalho. Não, é a comunidade toda tem que participar. Tem que pegar aquele pai, até o avô, que já não tem estrutura familiar e educacional para poder passar isso para o filho, né? Exatamente. Quer dizer, é um trabalho a longo prazo. Mas como a vereadora falou ontem, tem determinados tipos de obras que se faz aqui em Porto Alegre, que são obras enterradas, é aquela obra que ninguém vê, que não dá voto. O teu trabalho é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que vai dar resultado daqui 20 anos. Daqui 20 anos não tem uma sociedade. Se teu trabalho... Sim, a gente quer uma sociedade melhor, tem que começar por algum lugar. Isso. Mas aí é que está o desafio. Aí que está o desafio agora que eu vou colocar para você. É pré-candidata por um projeto que não dá voto imediato, né? Sim. É um voto futuro. É uma porta no futuro. O seu voto e o voto dessa vereadora, que eu gosto muito, da Cláudia Araújo, é aquele voto do consciente. Não é o voto da cesta básica, da camisetinha. Não. Da conta de luz paga. Não. Né? É o voto consciente. Esse voto aí está pulverizado, tem que catar. Tem que catar, porque não é fácil. Sim, verdade. É um trabalho árduo. É um trabalho árduo, mas eu vou te dizer mais, assim, toda família tem um jovem, né? Tem um filho, todo mundo precisa da escola, todo mundo precisa daquela comunidade onde a escola está inserida. No momento que eles aprendem a conviver,
várias soluções surgem dentro da própria comunidade. A gente não vai falar só na violência do tráfico, eu vou te falar outras violências muito comuns que precisa desse trabalho preventivo. Gravidez na adolescência, tá? Eu cheguei a encontrar uma escola que fica ali no Maitá, que tiveram 12 meninas grávidas num semestre com menos de 15 anos. Tá? Então, por que isso? Não se fala mais no óbvio? Ah, para que eu vou falar no óbvio? Tem internet, tem Google, elas que pesquisem. Não, gente, tem que falar. A importância de usar preservativo, a importância de saber o que está fazendo. Então, isso é uma das situações. A questão do trânsito que eu te falei, é preciso prevenir. Aí a gente vai falar o seguinte, qual é a cidade que tem o maior índice de contaminação por HIV ainda no Brasil? Porto Alegre. Então, a gente é sempre campeão. Gravidez na adolescência, Porto Alegre. Violência contra a mulher, Porto Alegre. A gente está sempre no topo desses índices nefastos, sempre. E aonde a gente trabalha isso? Na escola, com o adolescente, com o jovem, com a criança. Tu não vai falar com uma mulher adulta que já fez um monte de coisa que agora já foi, já era. Não, tu vai conscientizar o jovem. E a comunidade participando disso. E aí tu faz a comunidade se integrar, trabalha todo esse tipo de questão, traz os parceiros para dentro da escola, o que já faz diminuir a violência por si só, essa movimentação, entendeu? Tu ocupa o espaço onde o tráfico esperto estava ocupando antes. Então, tu ocupa primeiro. Tu vai lá e ocupa aquele espaço, ele tá vazio ali, tem uma brecha, eu vou. Não, tu vai ocupar primeiro aquele espaço que o crime estava ocupando. E dá oportunidade para o jovem, entendeu? Que é outro projeto que eu tenho, o empreendedorismo do jovem. Ele tem a oportunidade de criar o seu próprio negócio, já que ele não vê perspectiva de emprego, né? A qualificação dele não é suficiente, fazer paralelo a essa educação formal, ele receber um curso profissionalizante, ele ter a oportunidade de ser um empreendedor, um microempreendedor, sabe? Diminuir os impostos para ele poder abrir uma microempresa, né? Sei lá, ter um estúdio de tatuagem, alguma coisa que ele gosta de fazer, mas que ele saiba que ele não precisa para comprar as coisas que ele gosta, que ele não precisa ir para o crime, né? E mostrar a possibilidade para esse jovem. Então, isso é uma das outras propostas que eu tenho, que eu pretendo inserir também. Não adianta a gente só falar, prevenir, trazer parceiros, se não oferece oportunidade. Então, junto com isso, trazer soluções, né? Falar que existem outros caminhos e trazer soluções. Então, como tu disse, é um voto consciente, mas eu acho que muita gente quer prestar atenção nisso, né? Eu acredito que muita gente quer prestar atenção nesse voto consciente, porque o trivial, o comum, todo mundo já sabe, né? Então, vamos trazer uma proposta diferente. Então, assim como a minha colega vereadora, que tu disse que também tem essa proposta diferenciada, a gente busca isso por acreditar que tem pessoas que querem prestar atenção, que querem ouvir que política não é só fazer o toma lá da cá, né? Que querem prestar atenção, querem entender, querem conhecer. Então, a gente tem muita fé que as pessoas passem a prestar mais atenção nesse tipo de voto consciente. Com certeza. E eu acho importantíssimo isso, de se falar diariamente sobre isso, porque o cidadão, às vezes, ele não percebe que aquilo que está acontecendo com o cara lá num bairro distante de onde ele mora, afeta a vida dele também. Sim. Porque o cara que me assaltou, o cara que botou uma arma na minha cabeça, que já foi o segundo assalto que eu... em 2 anos foi assaltado 2 vezes, uma armada. O cara que me botou uma arma na cabeça é um cara que não teve oportunidade em algum momento da vida dele. E eu não estou falando de oportunidade só de trabalho. Ele não teve oportunidade de ter uma boa educação, ele não teve uma oportunidade de ter uma boa moradia, ele não teve várias oportunidades. Então, o que sobrou para ele é o seguinte, eu vou roubar porque para mim é mais fácil, né? E aí, então, o que acontece? Se eu, que sou cidadão, que não faço parte desse grupo aí, não for atrás disso, não procurar, não incentivar, não colocar para as pessoas que existem pessoas como vocês, né, que estão aí querendo colocar a energia de vocês, do trabalho de vocês em prol da sociedade, né, para melhorar a sociedade. Se eu não fizer isso, eu vou ter daqui a alguns meses outro cara apontando uma arma para minha cabeça de novo. Exatamente. Uma hora isso precisa mudar, né? A gente precisa começar de alguma forma, porque a tendência sempre é aumentar e a crescer a violência, então a gente precisa dar um freio onde a gente consegue ainda, né? Exatamente. Quer dizer, numa sociedade que funciona tudo direitinho, todos esses índices horrorosos que a gente tem aí vão diminuir, né? Exatamente. Luciane, queria te agradecer imensamente,
A gente está chegando a 50 minutos de conversa. Essa conversa, na verdade, deveria durar muito mais, mas o problema é que a gente tem problema de tempo, né, para tudo. Sim. Coisas têm que acontecer. Tu deve estar cheio de lives para fazer aí também. Não, eu tenho umas 9 horas, ainda tenho um tempinho, mas tem sim. Então, assim, queria te agradecer imensamente essa oportunidade, porque é uma oportunidade que a gente tem de saber o que a pessoa tem para colocar. Eu tenho comentado com os meus amigos que eu tenho feito brincadeiras que eu digo que eu fiz uma tardinha no Facebook que eu disse assim, ó, eu tenho os candidatos, né? Eu sou pré-candidato, todo mundo dizendo, eu sou pré-candidato. Sim. Eu botei assim, eu sou pré-candidato a exterminador de político safado. Mas o que eu faço? Por que eu faço isso? Porque eu estou procurando separar joio de trigo. Né? Sim. Então, muito bom esse seu trabalho, excelente. Já aconteceu de eu ter feito o mesmo convite que eu fiz para você, tá? Eu fiz para um candidato a prefeito, que agora nem sabia que ele ia ser candidato a prefeito, eu vi que ele estava se candidatando a alguma coisa. Aí ele disponibilizou lá o canal dele para a gente conversar. Aí eu fiz 3 perguntas para ele fugiu das 3. Ele fugiu das 3 perguntas. Então já deu para ver que candidato que é. Sim. O cara não encara responder 3 perguntas de um simples cidadão como eu. Então esse cara já tem que descartar. E assim eu vou separando, entendeu? Tá certo, assim, eu acho muito bom esse teu trabalho, excelente. Ajuda muito as pessoas a se orientarem, né? Muito bom. Claro. Por exemplo, tem uma menina aí, não vou dizer quem é, obviamente, mas está se candidatando a vereadora e ela fez um marketing muito bem feitinho. O marketing dela está muito bonitinho, bem direitinho o marketing dela, está tudo direitinho. Daí ela entrou em contato comigo pelo WhatsApp, lá deixou todas as plataformas dela à minha disposição, todas as lives que ela está fazendo. Daí eu fiz a seguinte pergunta para ela assim: muito bem, meus parabéns, mas eu gostaria de saber um pouco mais sobre o que tu pretende fazer como vereadora. Tu topa me dar uma entrevista? Fazem 2 semanas que eu fiz essa pergunta para ela. E ela não responde. Sabe por quê? Porque quando a gente não sabe o que vai responder, a gente não responde. Isso aí é uma grande verdade, né? Eu acho importante a gente falar do que a gente conhece, né? Então, se tu tem propriedade para falar de um assunto onde tu já trabalhou, tu já trouxe resultado, então é fácil, né? Então tu tem o que mostrar, tu tem o que apresentar, tu já fez, tu já apresentou resultados e tu pretende levar isso adiante porque tu sabe que funciona. Então isso é uma ideologia, né? Isso eu acredito que seja o diferencial de qualquer pessoa, né? Saber o que ela está falando, ter conteúdo. Então é o que eu tô fazendo. Eu estou procurando conhecer as pessoas. A gente fica observando ali, ver se essa pessoa que tem conteúdo. Essa aqui pode ser uma grande representante no Poder Legislativo. Aí depois aí eu acho outros ali que estão entrando de paraquedas. Tem aqueles que estão caindo de paraquedas, né? Sim. E é isso que tem que tomar cuidado, que tem muito que estão caindo de paraquedas aí, tem muita grana para investir em campanha. Pois é, infelizmente tem essa diferença. Eu que sou uma candidata amadora, sem recurso financeiro, é uma grande luta também, é um grande desafio, né? Então quem vem com o poder financeiro, um poder bélico até, né? Porque é covardia. Chega com muito dinheiro na campanha, se elege para depois não fazer nada lá. Então, infelizmente. A gente tem essa oportunidade agora de aproveitar a internet para poder conhecer as pessoas, vamos conhecer, né? Então, assim, Luciane, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente está chegando numa época agora que daqui a pouquinho a gente não vai mais poder fazer isso, né? Porque por questões de legislação. Sim. Então, sucesso para ti, viu? Sucesso para ti. Muito obrigada. Parabéns por esse trabalho que tu fizeste aí na gestão anterior. Parabéns. Fundamental, um assunto que me é muito caro também, essa questão da educação. Então, tudo que for feito em prol da educação, da segurança dos alunos, para que os alunos possam estar num ambiente saudável para poder se desenvolver, isso, para mim, é uma das coisas mais importantes que tem para formar um cidadão, uma região, uma cidade, um estado e um país. Com certeza. Então, eu já deixo assim, ó, bem frisado isso.
segurança e educação têm que andar juntos, né? Não pode ser tratado de forma isolada, né? São duas bandeiras fundamentais dentro de qualquer política, mas elas não podem ser tratadas de forma isolada. Educação e segurança juntas, e eu aproveito para te convidar para assistir a minha live de quinta para conhecer melhor a justiça restaurativa na escola, é bem interessante. Né? Então, eu vou te mandar o convite separado ali, é bem bacana. Tu vai gostar de conhecer melhor essa temática aí, é muito interessante. Mas eu que agradeço, foi um imenso prazer conversar contigo, adorei poder esclarecer mais, né? Mostrar quem eu sou, o que eu pretendo fazer, e espero que a gente possa conversar outras vezes aí. Com certeza, vai acontecer. Então tá. Muito obrigado. Obrigado eu mesmo. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Tchau.